Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para juntos aprendermos acerca da palavra de Deus na escola bíblica para a glória do Senhor Jesus. Quero, antes de adentrar a palavra, glorificar a Deus pela vida do pastor João, pela oportunidade a nós dada, toda a equipe da escola bíblica, que Deus em Cristo abençoe a todos os pastores e amigos que tão bondosamente nos estendeu o convite, e eu quero compartilhar junto com os irmãos algo exponencial da palavra de Deus, que tem um tema fantástico, e eu gostaria de ter os amados irmãos conosco nesse momento, nessa oportunidade tão especial, para discorrermos algo da parte de Deus que eu com certeza vai edificar as nossas vidas, nossas famílias, né? Então, eu convido a você para juntos nós entrarmos na palavra do Senhor hoje com um tema fantástico, né? É um tema de muita relevância, que é a lição de número 11, né? Celebrando a palavra de Deus. Então, eu quero te convidar, meus queridos, para juntos estarmos adentrando a palavra do Senhor, né? Tira um pouquinho desse tempo aí para nós adorarmos o nome do Senhor Jesus, até porque é algo que vai ser de muita eficácia para todos nós, em o nome de Jesus, tá bem? Graças a Deus. Então vamos para a palavra de Deus que a nós é dada através da lição de número 11. O texto é muito profundo, o texto ele nos ensina algo fantástico, e eu gostaria de, junto com vocês, aprender, porque na verdade nós somos uma equipe que não é formada, nós ainda estamos em processo de formação, né? Nós ainda estamos aprendendo, e eu sempre uso um termo que eu aprendi com um professor, ainda quando estudava, que ele dizia na sua sala de aula, algo muito relevante, eu trouxe para o meu elevo e crescimento espiritual, essa seguinte frase: quem pensa que sabe tudo, perde a oportunidade de aprender mais. Então, por isso, eu quero me colocar como aluno, para junto com os irmãos aprendermos algo de muito bom da palavra do Senhor, né? Então, vamos para o texto, o tema celebrando a palavra de Deus, tópico de número 1, né? Que por si só, o salmista já se apresenta de uma forma bem proveitosa. E eu acho interessante porque o livro dos Salmos é um livro composto de vários autores, mas que cada um autor trouxe uma primazia, trouxe um foco notório da palavra de Deus para nossa edificação, para a edificação da igreja do Senhor, dos leitores e ouvintes da palavra do Senhor, né? Então, eu tenho certeza que cada um de nós, ao discorrermos essa leitura, essa revista, esse capítulo, o capítulo de número 11, vamos ser edificados. Por quê? Porque a palavra por si só, ela já traz algo exponencial, que é uma das vertentes da palavra de Deus, é corrigir, confortar e consolar, né? Então, com certeza, a palavra de Deus, através do livro dos Salmos, ela vem com esse agrupamento. Ela vem para consolar, confortar e edificar a igreja do Senhor, o povo de Deus. Então, sem muitas delongas, eu gostaria que os irmãos entendessem que a palavra de Deus, ela é a regra, ela é a bússola, ela é o direcionamento de Deus para o seu povo. E o tópico de número 1, que eu gostaria que os irmãos observassem, diz assim: um salmo sobre a palavra de Deus. É interessante observar que quase em todos os capítulos do livro dos Salmos, a palavra é exposta de uma forma muito relevante. O salmista expõe a palavra de Deus em forma de canções, em forma de poesias, na mais pura tradução, no mais puro íntimo do que a Bíblia é. Então a palavra de Deus em foco no livro dos Salmos, ela exalta o nome do Senhor. Seja na canção, seja na poesia, ela traz uma conotação muito grande. E nós, leitores da Bíblia Sagrada, ao depararmos com a palavra, nós precisamos de nos ater ao que a palavra de Deus diz.
Uma coisa interessante, meus queridos, que eu destaquei aqui no tópico de número primeiro, diz assim: a palavra de Deus comprova seus atos e a sua maneira de agir da prova da existência, ou seja, da existência da palavra de Deus. Então, desde que Deus criou o universo, Deus já criou sob ou pelo poder da palavra, que é o haja, né? As coisas aconteceram pelo poder da exposição da palavra. Deus falou e as coisas aconteceram. Então, a palavra de Deus, ela é lançada desde o princípio de todas as coisas e ela abrange o mundo, o universo, de uma forma preciosa. Cabe a nós, servos e servas do Senhor, atentarmos para a palavra de Deus, pois ela é o direcionamento para nossas vidas. Quando a gente contempla o livro dos Salmos, do capítulo de número 1, ou seja, dos primeiros versos até o capítulo de número 150, a gente vai observar que, na realidade, o salmista estava enfocando aos leitores, aos ouvintes da palavra de Deus, que a palavra de Deus precisa ser observada e ser dedicada no coração de cada um dos ouvintes, dos leitores, de uma forma especial, uma atenção especial, né? Eu me lembro do Salmo 150, o verso de número 6, que o escritor vai dizer que os altos louvores de Deus esteja na vossa garganta, mas a espada do Espírito precisa estar nas vossas mãos. Então a espada do Espírito, Paulo vai escrever no capítulo 6 de Efésios, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, quando nós reconhecemos que a palavra de Deus, ela é o direcionamento, ela é a bússola, ela é a orientação de Deus para nossas vidas, nós vamos caminhar tranquilamente diante da presença de Deus. Então, o salmista aqui, ele, no capítulo 1 aqui da nossa revista, diz um salmo sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus em foco, ela tem várias condições de nos alertar, de nos moldar, de nos melhorarmos acerca de como nós vivermos como pessoas, como servos, como família, como senhores e senhoras, cidadãos aqui na terra enquanto vivemos. Precisamos estar voltado para a palavra de Deus, né? Então, esse é o primeiro tópico do capítulo 1 da palavra que nós lemos, é um salmo sobre a palavra de Deus. Então, aqui o salmista está exaltando a Deus através da palavra, para a glória do Senhor. O tópico de número 2 diz algumas qualidades das Escrituras. Então, as Escrituras de Gênesis e Apocalipse têm algumas qualificações. Nós precisamos conhecê-las para melhor servir ao Senhor e ajudar outras pessoas também a servir ao Senhor. O tópico, ele vai falar sobre a justiça, o tópico de número 2, justiça, o 2, doce e a terceira, verdade. Algumas qualidades das Escrituras, ela é justiça, ela é doce e ela é verdade. Meus queridos, não existe justiça a não ser sob a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é justiça. Para aqueles que em Deus confia e nela, na palavra confia, ela é justiça. Eu me lembro bem que João, ao escrevermos o capítulo de número 5, o verso de número 39, João vai relatar algo extraordinário. João vai dizer que errais o homem, ou os homens, por não conhecer as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Isso é Deus focando no homem, a palavra de Deus, para que o homem não seja injustiçado, a fim de que não seja pego de surpresa, sem o conhecimento de quem Deus é. Então, toda vez que nós erramos por falta de conhecimento. E quando nós adquirimos esse conhecimento através da palavra, nós somos
elevados a um nível, a um patamar muito gigantesco diante da presença de Deus e somos fortalecidos pela palavra de Deus. Então, Deus é um Deus de justiça e sempre usará a palavra para cumprir a sua justiça em nossas vidas. Doce por quê? Porque a palavra de Deus, em forma de qualidades que nos molda e nos prepara para dias melhores, ela nunca será amarga, ela sempre será doce ao nosso ventre. Por quê? Ela, ao contrário do que outras pessoas pensam, a palavra de Deus ela não é amarga, ela é doce, porque ela expulsa a amargura. Aonde existe a amargura, ela é substituída pelo doce da palavra de Deus. Quando a pessoa está no estado de sofrimento, no estado de solidão, nós ministramos a palavra. E essa pessoa, então, ela adquire, absorve essa palavra e o amargo começa a se dissolver pela doçura, pela essência que a palavra de Deus apresenta a todos nós, né? Graças a Deus. E ela também é verdade. Verdade por quê? Porque ela vem de um Deus verdadeiro. É a boca de Deus falando com o seu povo. Então nunca deixará de ser verdade. É por isso que João vai escrever no capítulo 8, verso 32, que nós precisamos conhecer a verdade. Precisamos conhecer Deus e a sua palavra. Porque quando nós conhecemos Deus e a sua palavra, nós absorvemos de Deus as verdades escritas nas Escrituras, né? Não muito distante, nós precisamos entender que toda vez que a palavra de Deus se apresenta como verdade para todos nós, Deus está garantindo a todos nós, se nós vivermos nessa verdade, na prática da palavra, nós seremos, de uma vez por toda, guardados e protegidos pela potente mão de Deus. É isso que o salmista Davi, ou seja, os salmistas, todos eles, transcreve a todos nós, que nós precisamos absorver isso. Que a palavra de Deus, sendo ela a verdade, nós precisamos viver nessa verdade. Nós precisamos andar nessa verdade. Nós precisamos ser orientados por essa verdade. Porque essa verdade, ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos prepara, ela prepara nós para uma vida melhor, para uma vida equilibrada, para uma vida sadia na pessoa bendita de Jesus, né? Graças a Deus. E outra coisa interessante é o capítulo 3, da lição de número 11, os benefícios da Escritura. De Gênesis a Apocalipse, a Escritura, a palavra de Deus, só nos trouxe benefício. Nunca nos trouxe nenhum problema que nos traz constrangimento, muito pelo contrário, né? As pessoas que outrora experimentaram, tiveram a graça de Deus, de experimentar a palavra, tiveram a sua vida transformada, porque uma das características da palavra é transformar e moldar. Uma vez que nós atendemos às exigências de Deus através da palavra, nós somos, de uma vez por toda, alimentados por ela e conduzidos pelo Deus da palavra, né? Eu classifiquei aqui algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Os benefícios das Escrituras. Primeiro benefício, liberdade. Ô, meu querido, a melhor coisa que existe é nós termos liberdade. Pastor, que liberdade é essa? Liberdade de abrir o peito e dizer que nós não vivemos sob o jugo do pecado. Nós não vivemos sob o jugo da escravidão. Nós não vivemos aprisionados pelas mazelas desse mundo. Fomos libertos pelo poder da palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Então ela nos traz liberdade. As pessoas que vivem aprisionadas no mundo espiritual, as pessoas, elas vivem aniquiladas, elas vivem subjugadas por não conhecer a verdade de Deus através das Escrituras. E quando isso acontece, as pessoas então começam a viver uma liberdade. Liberdade aqui não é viver uma libertinagem. Não, é a ter-se na palavra e viver da essência da palavra. Isso é liberdade. Por exemplo, eu posso viver
a vida que eu quero. Eu sou livre e Deus me deu esse direito. Mas eu não posso usar desse direito, dessa prerrogativa que Deus me deu, para pecar, para fazer algo que desagrada o coração de Deus. Mas eu posso usar a liberdade que Cristo me libertou para ajudar outras pessoas no meu dia a dia, na minha família, as pessoas que estão em minha volta, as pessoas que estão ladeadas ao entorno de mim. Eu posso contribuir, porque eu sou liberto. Não sou aprisionado a nada. Não sou aprisionado à lei, não sou aprisionado a nenhum tipo de situação que me mancha como servo de Deus e que me desqualifica como servo do Senhor. Então a palavra de Deus, um dos benefícios dela é liberdade. Ô meu querido, é coisa boa é nós vivermos uma liberdade em Cristo Jesus. Liberdade para ir, liberdade para vir, liberdade para subir, liberdade para viver uma vida com Cristo em plena convicção que estamos tranquilos na presença de Deus. Outra coisa, outro assunto interessante do 3:2 é estabilidade. Isso é coisa fantástica. Estabilidade é coisa fantástica, né? Eu vou ler aqui um texto aqui para os irmãos observar. Ó. Instabilidade consiste em equilíbrio, firmeza. Consiste em permanência, durabilidade. É a qualidade do que é firme. Isso é muito interessante. Estabilidade é o que nós precisamos sempre ter, né? E como é que nós vamos adquirir estabilidade, pastor? Observando a palavra de Deus. É por isso que o Salmo 119, ele vai enfocar em nós, no versículo 105, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é estabilidade. Se você viver na palavra, você vai caminhar na luz. Você não vai tropeçar em trevas. Você não vai cair no fracasso. Isso é estabilidade. Viver na luz. Outra coisa, meu querido, é nós vivermos arraigado na profundidade da palavra. Não há nada que vai nos desqualificar. Por exemplo, o Eutico estava ouvindo o sermão de Paulo. O Eutico dormiu. A Bíblia diz que ele cai. E o texto diz que Paulo estava trazendo a exposição da palavra, uma palavra expositiva. E a Bíblia diz que quando o Eutico cai, Paulo desce e observa que o que os outros não viram, Paulo viu. Para algumas pessoas, Eutico estava morto, mas Paulo abraça Eutico e Paulo percebe que ele ainda tinha vida. E nesse momento, a Bíblia diz que Paulo agora entrega o menino vivo depois de um abraço. E agora Eutico, ele é restabelecido de volta à sua saúde e Paulo continua pregando a palavra. Por quê? Porque Paulo precisava colocar no coração dos irmãos que a palavra cura, a palavra liberta, a palavra traz instabilidade. Para quem olhava para Paulo, disse, agora eu quero ver como ele vai conseguir pregar a palavra de um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que sara. Eutico está morto. Mas na verdade, Paulo ministra a palavra no coração daquele povo e muitas pessoas ali tiveram suas vidas moldadas pela instabilidade de acreditar no Deus que Paulo ministrava, né? Outra coisa interessante, meus queridos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos o 3:3, vida. Então, primeiro benefício da Escritura, liberdade. Segundo, instabilidade. Terceiro, vida. O salmista declara, a minha alma está pegada ao pó. Vivifica segundo a tua palavra. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa interessante aqui para os irmãos. Nós, servos e servas do Senhor, precisamos mais que nunca nos prepararmos para viver o melhor de Deus. Nós precisamos mais que nunca nos colocarmos frente a frente a palavra de Deus para vivermos nessa terra dias melhores, né? A nossa vida precisa urgentemente de ter esse encontro com a palavra, porque ela é vida, ela é saúde.
A palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus, ela é pão para o faminto, ela é água viva para o sedento, ela é caminho para o perdido, ela é saúde para os doentes. A palavra de Deus é o que mais, pastor? É remédio para quem precisa da cura. A palavra de Deus é o que é estrada para quem precisa de um caminho para a vitória. Ela é a estrada da vida. O que mais que a palavra de Deus é? Ela é justiça. A palavra de Deus é o que é vida, ela é paz, ela é gozo. Então, quando nós focamos a nossa vida na palavra de Deus, nós somos, de uma vez por toda, agraciados pelo Deus da palavra. Não temos nenhum temor de dizer isso, porque a palavra de Deus nos garante. Quem quiser viver dias de vitórias, dias de conquista, precisamos estar envolvido na palavra de Deus. Né? Outra coisa que me chama a atenção aqui nesse texto, que nós precisamos enfocar, que quando nós nos doamos, o nosso íntimo para a palavra de Deus penetrar, meus queridos, nós somos transformados e libertados pelo Deus da palavra. Eu gosto muito da palavra, porque a palavra, ela prepara o homem, ela prepara a mulher, ela nos prepara a viver dias melhores sobre a terra. Então nós precisamos nos doar, viver na palavra, né? Que coisa bonita que o salmista fala para Deus. Que darei ao Senhor? O que eu posso fazer? O que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que a mim tem feito? Isso é gratidão por um Deus da palavra. Isso é gratidão por um Deus que vela, por um Deus que cuida, por um Deus que compraz daqueles que dá atenção à palavra de Deus. Claro, meus queridos, nós estamos vivendo, estamos permeando dia de muitas dificuldades, onde a palavra de Deus, em alguns lugares, ela não é valorizada, mas nós temos a graça de Deus de receber em nossas mãos orientações através da palavra, como a revista da Escola Bíblica nos apresenta. Então, eu convido os irmãos, eu convido os amigos, eu convido os servos e servas do Senhor para darmos atenção à palavra, porque ela sim é o alimento que nós precisamos para vivermos dias melhores nessa terra e, além do mais, vivemos a eternidade com Deus. Que Deus em Cristo abençoe a cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus possa profundamente falar no íntimo de cada um dos irmãos. E possa transvisionar melhor no coração dos irmãos aquilo que a palavra tem o efeito de fazer. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus. Sinta-se abraçado pela palavra de Deus que nessa noite, ou seja, foi exposta a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer, terminando aqui a minha fala, eu quero aqui agradecer mais uma vez a toda a equipe da Escola Bíblica, né, na pessoa do pastor Marcos, do pastor Clésio, enfim, toda a equipe, a gestão diretora da Escola Bíblica. Que Deus abençoe nosso líder, pastor João, pela oportunidade que a nós foi dada. Que Deus em Cristo abençoe a nossos telespectadores, nossos parceiros, os irmãos que estão aí assistindo a nossas aulas. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe tudo que você possui. Que Deus em Cristo te guarde nesses dias tenebrosos. Que a palavra de Deus seja na sua vida como fonte, como manancial, que nunca vai secar e nunca vai esgotar na sua vida e na vida da sua família. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.